Olá, meus irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, Damião, ministro da palavra, sirvo na paróquia Santo Eugênio de Mazenô. Hoje, dia 24 de julho, 16ª semana do tempo comum. Com alegria, vamos proclamar e refletir a palavra de Deus que está na liturgia de hoje. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. É o capítulo 13, versículo do 24 ao 30. Deixamos que o amor de Cristo se faça a vida em nossas vidas. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quer que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos apresenta duas sementes. Primeiro, a boa semente, que é o trigo. Segundo, o joio. Deus fez o céu, a terra, a natureza e tudo que nela existe, e os abençoou e criou o homem à imagem e sua semelhança, para que viva harmoniosamente no mundo. Ele semeou boa semente, que germinará em nosso coração. Se cuidarmos, adubando com terra boa, regando com os nutrientes adequados, que é o amor, perdão, respeito, cuidando dos doentes, dos idosos, dos necessitados, sendo prudente com os irmãos e sendo misericordioso com os mais frágeis, sendo vigilante e perseverante na oração. Ela cresce e dará frutos que fortalecem o espírito, que é vida. No dia da colheita, Deus, que é o dono do campo, recolherá nosso espírito no seu reino. A segunda semente é o joio, semeada pelo inimigo. Se o nosso coração cultivar ódio, rancor, ganância, orgulho, prepotência, não perdoar, ela cresce e produz frutos más, que enfraquece o espírito e leva à morte. No dia do julgamento, Deus, que é dono do campo em que vivemos, dirá aos seus anjos: amarrais em feixes para ser queimado. Meus irmãos,
foi semeada em nossos corações a boa semente, a palavra de Deus, que é amor e que gera vida. É nosso dever cuidar com carinho e testemunhar com palavras e ações de que no coração de todos foi semeado por Deus a boa semente. E aquele que cuidar, regando com boas ações, ela cresce e produz frutos. Mas aquele que não cuidar, não regar, afastará-se de Deus, se torna fraco, e o seu coração, cheio de coisas más, deve ser queimado. Não cabe a nós excluir, queimar ou eliminar quem quer que seja, julgando que é joio, pois somente o dono do campo, que é Deus, pode julgar e o seu julgamento é justo. Portanto, meus irmãos, unidos em um só pensamento, que é viver em união por um mundo de amor, paz e fraternidade, vamos cultivar a boa semente semeada em nossos corações e seguir em direção ao dono do campo. Ele nos aguarda de braços abertos para a coleta dos bons frutos que produzimos. Louvado e amado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Reunidos estamos e unidos permaneceremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.